everybody, I'm Teacher Michelle. Olá pessoal, professora Michelle, de língua inglesa, mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos no preparatório para o Enem. E o nosso foco é estudo de vocabulário e hoje eu vou falar um pouquinho mais do processo de formação de palavras. Quando a gente pensa no processo de formação de palavras, a gente está pensando assim, tentar entender um pouquinho como as palavras são criadas. Isso te ajuda, por exemplo, a você lidar com uma palavra desconhecida. Então, às vezes, você não sabe o que aquela palavra significa, mas se você analisa ela em partes, certos elementos que ela contém, isso pode te ajudar nesse processo de interpretação. Tá? Na linguística, o processo de formação de palavra se refere às formas em que as novas palavras são criadas. E isso vai incluir, por exemplo, as bases de uma palavra ou mesmo os morfemas, que são as pequenas unidades de significação. Então, por exemplo, se eu tenho uma palavra que começa com an, esse un é um prefixo que dá a ideia de negação. Unhappy é o infeliz. Então, é um indicador de sentido. Ele te dá algum tipo de significado. Às vezes você não sabe o que significa aquela palavra, mas se você vê que ela está começando com um prefixo negativo, isso te dá uma indicação de algo, negação. Bom, aqui eu quero falar especificamente do processo de composição, que é aquela ideia de você pegar duas palavras em língua inglesa que existem isoladamente, que têm sentido próprio, mas quando eu junto as duas, elas formam um novo significado. Então, por exemplo, a palavra head significa cabeça. A palavra ache significa dor. Se eu junto as duas e digo headache, eu estou falando de dor de cabeça. A palavra wheel significa roda. A palavra chair, cadeira. Wheelchair é a cadeira de rodas. Então percebe que eu estou fazendo composições. Exemplo, sun é sol, burn, queimar. Sunburn é a queimadura do sol ou a insolação. Então perceba que quando eu junto palavras já existentes, eu crio um novo sentido ou um novo conceito, tá bom? Isso acontece em algumas situações que vocês vão analisar e que vocês vão observar em textos e questões em inglês. Por exemplo, essa questão aqui. Nessa questão eu tenho o destaque de uma palavra que é formada por duas partes. O termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por complete o restante. Então, o que nós temos que analisar? Downside. O foco da análise dessa questão está nesse termo aqui. Down é algo que faz referência a para baixo. Sozinho, ele é uma preposição, ele pode ser um advérbio, e side significa lado. Tá bom? Então, é como se eu pensasse no lado negativo, tá bom? Mas vamos para o texto. Olha que o texto está falando sobre Instagram, um assunto da atualidade, um assunto em que nós reconhecemos. Esse texto tem um título. Tá? O título é um elemento tipográfico que te ajuda na interpretação. Olha o que o título está dizendo. A Teen's View of Social Media. O ponto de vista de um jovem, teen é o jovem, sobre a mídia social. Então, o primeiro parágrafo, ele fala sobre o Instagram, que é a rede favorita, que é feita de fotos. Vocês sabem o que é o Instagram. O nosso foco para analisar a questão é onde aparece a palavra downside. Olha ela bem aqui, ó, no segundo parágrafo. Então, apesar de ser essa rede social que muita gente gosta, na perspectiva do jovem, ela tem um lado negativo, downside. It's known to make people to feel insecure or down about themselves. Então, ele está chamando a atenção para o seguinte, ó, que ela é conhecida por deixar que várias pessoas se sintam inseguras ou que se sintam para baixo a respeito delas mesmas. Então, é uma rede social que afeta, por exemplo, a questão da autoestima. No sentido de, por exemplo, você está vendo aquelas fotos, todo mundo vivendo, toda aquela vida maravilhosa que nem sempre representa uma realidade, e a pessoa no seu cotidiano vivencia uma situação diferente. Então, isso afeta como a pessoa se vê.
Aqui embaixo, ó, a gente vê de novo many teens, muitos jovens, e aparecendo as palavrinhas anxiety e depression, ansiedade e depressão. Então, olha que aqui, quando a gente está vendo essa palavra downside, a gente está destacando os pontos negativos da rede social. Então, eu volto para a questão e aí eu vou analisar o que esse termo está introduzindo, que ideia ele transmite. Justamente essa ideia de que o Instagram pode provocar ansiedade nos jovens ou nos adolescentes, tá bom? Pessoal, nós encerramos mais essa análise de questão. Até a próxima, bons estudos a todos e fiquem bem. Bye, bye!